Ô Carla, e na sequência desse julgamento, os ministros começaram a discussão sobre a admissibilidade do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula, não é isso? Isso mesmo, Ilha. Os ministros, então, analisaram o que eles chamam de preliminares para justamente saber se caberia ao STF julgar o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 7-4, os ministros decidiram que sim, cabe ao STF analisar esse habeas corpus, como vamos ver na reportagem. Do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, manifestantes a favor e contra a prisão após decisão da segunda instância. Do lado de dentro, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedia que ele permaneça em liberdade até que o processo transite em julgado, ou seja, quando já não cabe mais recursos para contestar a condenação de 12 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de não conceder o habeas corpus. Em se tratando de um habeas corpus preventivo, impetrado contra a decisão de liminar de um magistrado do Superior Tribunal de Justiça, ele é incabível. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência dessa corte e de todos os tribunais desse país. Antes de analisar o pedido da defesa, os ministros avaliaram se a corte deveria aceitar o habeas corpus. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não caberia ao STF julgar esse habeas corpus. Com a matéria submetida a esse tribunal pleno e não tendo havido julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus. Ele foi acompanhado nas preliminares pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. A impetração originária era contra uma decisão liminar. E penso que aqui incide a jurisprudência pacífica que temos adotado, pelo menos na primeira turma, que é a da súmula 691, cuja dicção é a seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Essas premissas, elas me fazem manter o entendimento que tenho manifestado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade, que é o núcleo central do constitucionalismo, além da vida e da dignidade humana, e que a divergência de compreensão é exclusivamente quanto à competência para conhecer de habeas corpus em determinadas circunstâncias. Os demais ministros seguiram divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a esse ponto. Para eles, é possível que o plenário julgue o habeas corpus. Para afastar a preliminar. Eu já tive a oportunidade diversas vezes, não só doutrinariamente, mas também em julgamentos na primeira turma, de me posicionar pelo cabimento da impetração, ou seja, não obstante, como disse o eminente ministro relator, a existência do recurso, de um recurso próprio, recurso ordinário constitucional, me parece que a Constituição abriu aqui uma dupla possibilidade, porque da mesma forma que prevê o recurso ordinário constitucional, a Constituição, no artigo 102, inciso 1º, letra I, ela expressamente traz como competência do Supremo Tribunal Federal processo de julgamento de habeas corpus quando o coator for tribunal superior. Na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Conheço desse HC pela importância da questão envolvida no bojo deste feito. Pensar em um modelo para encapsular a instituição do habeas corpus, isso é extremamente grave, sobretudo no contexto
daquilo que se chamou uma Constituição cidadã. Em qualquer das soluções, sempre nelas haverá a preocupação de conferir efetividade a um importantíssimo remédio constitucional que tem por objetivo prevenir lesões ou reparar situações de ofensa à liberdade jurídica das pessoas. E após essa decisão, os ministros decidiram suspender o julgamento e ele será retomado na sessão plenária do dia 4 de abril. Diante disso, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o STF concedesse uma liminar para impedir que o ex-presidente seja preso após o julgamento dos embargos de declaração agendados para a próxima segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Procuradoria-Geral da República se manifestou para que o STF negasse essa liminar. Vamos ouvir a defesa e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. Não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. Pende ainda de julgamento do embargo de declaração e embargos de declaração, inclusive, que podem modificar o que ali está dito, de modo que esse é um habeas corpus pedido preventivamente no temor de que aquela decisão se mantenha.